Você já imaginou descobrir que o homem que dormia ao seu lado há 32 anos estava destruindo nossa família por dentro e que eu, sem saber, estava ajudando ele a fazer isso? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo numa quinta-feira de chuva que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Dolores, tenho 63 anos e hoje vou dividir com vocês a história mais dolorosa que uma mãe pode viver. Se você está me ouvindo agora, saiba que sua presença aqui já está ajudando outras pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo que eu passei. Cada segundo que você fica aqui é um ato de amor com quem precisa ouvir que é possível sobreviver ao impensável. Naquela manhã, acordei com uma dor no peito que não conseguia explicar. Era como se meu coração soubesse de algo que minha mente ainda se recusava a aceitar. Antônio, meu marido, havia saído mais cedo que o normal para o trabalho na oficina mecânica. E Joana, minha nora, estava estranha há semanas. Ela casou com meu filho Marcos há 7 anos e sempre foi como uma filha para mim. Ou pelo menos era isso que eu acreditava até descobrir a verdade mais cruel que uma sogra pode enfrentar. Marcos sempre foi meu orgulho, meu menino de ouro. Com 29 anos, trabalhava como técnico em eletrônicos e tinha construído uma vida que eu pensava ser perfeita ao lado de Joana. Mas naquele dia, quando encontrei as mensagens no celular que Antônio esqueceu em casa, meu mundo desabou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. As palavras que li ainda queimam na minha memória como ferro em brasa. Meu amor, não aguento mais fingir na frente da Dolores. Quero estar com você para sempre. E a resposta dele, que me fez sentir como se tivessem arrancado meu coração com as próprias mãos. Joana, minha princesa, logo vamos estar livres. Ela nunca vai descobrir o que planejamos para hoje à noite. Vocês conseguem imaginar o que é ler isso? Ver o nome da mulher que você considerava uma filha sendo chamada de princesa pelo seu próprio marido? É uma dor que não tem nome, uma traição que machuca em lugares que você nem sabia que existiam dentro de você. Mas o que vocês ainda não sabem é que essa traição era apenas a ponta do iceberg. O que eu descobri depois, sobre meu próprio passado e sobre quem realmente é o pai do meu filho Marcos, foi tão devastador que quase me levou à loucura. Porque enquanto eu chorava pela traição do meu marido, com minha nora, eu estava carregando um segredo há 30 anos que, se revelado, destruiria não apenas meu casamento, mas a vida do meu filho para sempre. Sabe quando você sente que o chão some debaixo dos seus pés? Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele momento, porque eu nunca contei para ninguém, nem mesmo para Antônio, que Marcos não é filho dele biologicamente. Durante uma briga terrível que tivemos no início do nosso casamento, quando eu tinha apenas 22 anos, eu me envolvi com Roberto, um amigo da família que sempre foi apaixonado por mim. Foi apenas uma noite de desespero e solidão que resultou na gravidez do Marcos. Carreguei esse segredo por 30 anos, vendo Antônio criar Marcos como se fosse seu próprio sangue, vendo o amor entre eles crescer a cada dia. E agora, descobrindo que esse mesmo homem que eu enganei estava me traindo da forma mais cruel possível, com a mulher que considerei minha própria filha. A vida tem uma forma perversa de cobrar nossas dívidas, não é mesmo? E acreditem, eu estava prestes a pagar um preço que nunca imaginei que seria possível pagar. Fiquei parada na cozinha, segurando aquele celular, sentindo as lágrimas descendo pelo meu rosto como chuva em dia de tempestade. A casa estava silenciosa, mas dentro da minha cabeça era como se 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo. Como eu ia contar para Marcos que a mulher dele estava me traindo com seu próprio pai? Como eu ia destruir a vida do meu filho dessa forma? E pior ainda, como eu ia fazer isso sabendo que eu mesma havia guardado uma mentira ainda maior durante todos esses anos? Minha mente voltava constantemente para aquele dia de março de 1994, quando descobri que estava grávida e não sabia de quem era o bebê. Antônio e eu tínhamos brigado feio porque ele havia bebido demais numa festa e me humilhou na frente dos amigos. Eu estava arrasada, me sentindo a mulher mais infeliz do mundo. Foi quando Roberto apareceu na minha vida como um anjo consolador. Ele sempre me amou em silêncio, sempre respeitou meu casamento, mas naquela noite eu estava tão machucada que aceitei o carinho dele.
Quando descobri a gravidez, fiz as contas e percebi que podia ser tanto de Antônio quanto de Roberto, mas eu estava apavorada demais para fazer qualquer exame. Escolhi acreditar que era de Antônio e segui minha vida. Marcos nasceu e, conforme foi crescendo, eu via traços de Roberto nele que me deixavam em pânico. Os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso torto, a mesma forma de andar. Mas eu empurrei esses pensamentos para o fundo da minha mente e construí uma mentira tão perfeita que eu mesma acabei acreditando nela. Agora, segurando aquele telefone com as mensagens de amor entre meu marido e minha nora, eu sentia como se Deus estivesse me cobrando por cada mentira que eu tinha contado, por cada noite que eu dormi ao lado de Antônio, sabendo que talvez estivesse enganando ele há décadas. A dor da traição se misturava com a culpa do meu próprio segredo, criando um turbilhão de emoções que me deixava sem conseguir respirar direito. Peguei o celular dele e comecei a ler todas as mensagens. Eram meses de conversas apaixonadas, planos para fugir juntos, promessas de amor eterno. Eles planejavam se encontrar naquela mesma noite no motel da estrada, o mesmo lugar onde eu e Roberto nos encontramos há 30 anos. A ironia da vida estava me esfregando na cara que o passado sempre volta para nos assombrar, sempre encontra uma forma de cobrar o que devemos. Li mensagem após mensagem, cada palavra cortando meu coração como uma navalha afiada. Joana escrevia coisas como: Antônio, você me faz sentir como uma mulher de verdade. E ele respondia: minha princesa, você é tudo que sempre sonhei em ter. Eram palavras que ele nunca havia dito para mim, promessas que eu nunca ouvi da boca dele. E o pior de tudo é que eu percebi que, de alguma forma perversa, eu entendia o que estava acontecendo, porque eu também havia traído, eu também havia mentido, eu também havia construído uma vida inteira em cima de uma mentira. A diferença é que minha traição resultou no meu filho, no amor da minha vida, enquanto a traição deles só estava resultando em destruição e dor. Mas quem era eu para julgar? Quem era eu para sentir raiva quando eu mesma havia feito algo parecido décadas atrás? As horas passaram como numa neblina densa. Marcos chegou do trabalho no final da tarde, todo sorridente, me contando sobre os equipamentos que havia consertado durante o dia. Olhei para ele e vi Roberto em cada gesto, em cada expressão. Como eu consegui esconder isso por tanto tempo? Como eu consegui olhar nos olhos do Antônio todos os dias, sabendo que talvez ele estivesse criando um filho que não era dele? Mãe, a senhora está bem? Está com uma cara estranha, Marcos perguntou, e eu senti vontade de abraçar ele e contar tudo. Contar sobre a traição do pai dele, contar sobre meu próprio segredo, contar que nossa família estava construída em cima de mentiras e que tudo estava prestes a desabar. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta como um nó que não conseguia desatar. Está tudo bem, meu filho. Só estou cansada. Menti mais uma vez, como havia mentido durante 30 anos. E naquela mentira, naquele momento de olhar nos olhos do meu filho e não conseguir falar a verdade, eu percebi que estava prestes a viver a experiência mais dolorosa que uma mãe pode enfrentar. Porque às vezes, proteger quem amamos significa carregar sozinha o peso de verdades que podem destruir vidas inteiras. A noite estava chegando, e eu sabia que em poucas horas Antônio e Joana se encontrariam no motel, e eu estava decidida a estar lá, a confrontar a traição que estava despedaçando nossa família. Mas o que eu ainda não sabia é que naquela noite eu descobriria muito mais do que uma simples traição. Eu descobriria segredos que mudariam para sempre a forma como eu via nossa família, nossa história e, principalmente, como eu via a mim mesma. Se você está sentindo essa história no seu coração, se está imaginando como deve ser viver uma situação dessas, por favor, continue comigo, porque o que vem pela frente vai mostrar como o amor de uma mãe pode sobreviver às piores traições, às mentiras mais dolorosas, e como às vezes a verdade, por mais cruel que seja, é o único caminho para a liberdade verdadeira. Sua presença aqui, ouvindo minha história, já está fazendo a diferença na vida de outras pessoas que precisam saber que não estão sozinhas em suas dores. Cumprimentou Marcos com um beijo demorado que me fez sentir náusea,
Como ela conseguia beijar meu filho, sabendo que em poucas horas estaria nos braços do sogro dela? Como uma pessoa consegue viver com tamanha falsidade dentro do peito? Oi, mãe Dolores. Ela disse com aquele sorriso que eu sempre achei doce e agora me parecia venenoso. Trouxe uns temperos que a senhora pediu ontem. Minha vontade era de gritar, de perguntar se além dos temperos ela não havia trazido também mentiras, frescas para temperar nossa família. Mas eu só consegui forçar um sorriso e agradecer, porque meu plano era outro. Eu ia deixar eles se enforcarem com a própria corda. Obrigada, minha filha. Respondi, e a palavra filha saiu da minha boca como vidro moído, porque até aquele dia ela realmente era como uma filha para mim. Eu que ensinei ela a fazer minha receita de tapioca, eu que segurei a mão dela no hospital quando ela perdeu o primeiro bebê há 3 anos, eu que chorei junto com ela, que a consolei, que prometi que logo Deus mandaria outro bebezinho para os braços dela. E agora, descobrir que essa mesma mulher estava apunhalando nossa família pelas costas era uma dor que não cabia no meu peito. Marcos subiu para tomar banho e eu fiquei sozinha na cozinha com Joana. Era minha chance de observar cada movimento dela, cada expressão, tentando entender como ela conseguia manter aquela máscara de normalidade. Ela começou a me ajudar com o jantar, descascando batatas e conversando sobre amenidades como se nada estivesse acontecendo. Falava sobre o calor que estava fazendo, sobre a vizinha que havia brigado com o marido, sobre o preço das coisas no mercado. Mãe Dolores, a senhora reparou que seu Antônio anda meio estranho ultimamente? Ela perguntou enquanto cortava os tomates. E eu senti uma raiva tão grande que tive que segurar a faca com força para não fazer algo que me arrependeria depois. A cara de pau dela era impressionante. Ela estava ali, perguntando sobre o homem com quem ela estava tendo um caso, fingindo preocupação, como se fosse uma nora dedicada e atenciosa. Por que você pergunta, Joana? Respondi, controlando minha voz para não mostrar o que eu sabia. Queria ver até onde ia a capacidade dela de mentir. Queria entender que tipo de pessoa eu havia acolhido dentro da minha casa durante todos esses anos. E se essa mensagem já está tocando algo no seu coração, se você está sentindo comigo a dor dessa traição familiar, clique em Valeu demais para apoiar essa missão de levar essas histórias para outras pessoas que também estão enfrentando situações parecidas. Seu apoio faz toda a diferença para que eu continue compartilhando essas experiências que podem ajudar quem precisa. Ah, sei lá, ele anda meio distante, sabe? Às vezes eu falo com ele e parece que ele está pensando em outra coisa. Ela continuou, e eu quase ri da ironia. Claro que ele estava pensando em outra coisa. Estava pensando nela. Talvez seja estresse do trabalho na oficina. O movimento anda fraco, né? E lá vinha ela, inventando desculpas para o comportamento do meu marido, como se realmente se importasse com o bem-estar da nossa família. Naquele momento, Antônio chegou do trabalho. Ouvi o barulho da chave na porta e senti meu coração acelerar. Como eu ia conseguir olhar na cara dele sabendo o que eu sabia? Como ia conseguir sentar à mesa para jantar fingindo que nossa família ainda existia? Ele entrou na cozinha suado, com a camisa suja de graxa, deu um beijo rápido na minha testa e cumprimentou Joana com um aceno da cabeça. Mas eu vi. Eu vi o olhar que passaram um para o outro quando pensaram que eu não estava prestando atenção. Foi um olhar carregado de desejo, de promessas silenciosas, de uma intimidade que me fez sentir como se tivessem jogado água fervendo no meu rosto. Durante o jantar, a mesa estava tensa, sem ninguém saber por quê. Marcos contava sobre o trabalho, falando de um cliente que havia levado um aparelho de som todo quebrado e querendo que ele fizesse milagre. Antônio fingia prestar atenção, mas eu via que seus olhos voltavam constantemente para Joana. E ela... Meu Deus, ela fazia questão de se servir, se inclinando de um jeito que o decote ficasse mais aparente. Passava a mão no cabelo de forma sensual, lambia os lábios quando comia. Era uma dança de sedução acontecendo bem na minha frente, na minha própria mesa, e meu filho não estava vendo nada. Pai, amanhã posso pegar o carro emprestado? Quero levar Joana para ver uma casa que está para alugar no centro, Marcos disse. E eu vi a expressão de desespero que passou rapidamente pelo rosto de Joana. Ela não queria ver casa nenhuma. Ela queria era se livrar do meu filho para poder ficar mais tempo com meu marido.
A situação estava tão absurda que chegava a ser cômica se não fosse tão dolorosa. Claro, filho, mas cuidado com o carro, que ele está meio estranho da direção. Antônio respondeu, e olhou para Joana quando disse a palavra estranho. Era como se eles tivessem uma linguagem secreta, códigos que só eles entendiam. E eu ali, sentada à mesa que eu mesma havia posto, me sentindo como uma estranha na minha própria casa. Depois do jantar, Marcos foi assistir televisão na sala e Joana se ofereceu para me ajudar com a louça. Antônio disse que ia tomar banho e subiu. Foi quando ela se aproximou de mim na pia e sussurrou: Mãe, Dolores, posso falar uma coisa com a senhora? Meu sangue gelou. Será que ela ia me contar sobre o caso? Será que tinha coragem de confessar na minha cara o que estava fazendo com meu marido? Claro, minha filha, respondi, segurando um prato com tanta força que pensei que ia quebrar na minha mão. Ela olhou para os lados, verificando se Marcos não estava ouvindo, e disse: Eu acho que Marcos está desconfiando de alguma coisa. Ele anda me fazendo umas perguntas estranhas, querendo saber onde eu vou, com quem eu converso. Meu Deus, ela estava usando isso como uma oportunidade para sondar se eu sabia de alguma coisa. Que tipo de perguntas? Perguntei, fingindo curiosidade maternal. Ah, bobagens. Mas sabe como é? Homem é ciumento mesmo. Às vezes fico pensando se não seria melhor eu sair um pouco, visitar minha mãe lá no interior, deixar ele respirar um pouco. E ali estava ela, preparando o terreno para suas escapadas com meu marido. Que ser humano consegue ser tão calculista, tão fria? Terminamos a louça em silêncio, e eu subi para o quarto. Antônio estava deitado na cama, folheando uma revista, mas percebi que ele estava inquieto. Ficava olhando o relógio, mexendo no celular, suspirando. Fingi que ia dormir cedo. Coloquei minha camisola e me deitei, mas mantive os ouvidos atentos a cada movimento dele. Por volta das 9h30, ele levantou da cama e disse que ia até a oficina buscar umas ferramentas que havia esquecido. A essa hora, Antônio, não pode deixar para amanhã? Perguntei, testando se ele manteria a mentira. É que amanhã cedo tenho um serviço urgente, e se não buscar hoje, vou me atrasar. Ele respondeu, evitando olhar nos meus olhos. 32 anos de casamento, e ele estava ali mentindo para mim como se eu fosse uma completa idiota. Está bem, mas não demore, disse. E ele se vestiu rapidamente e saiu. Esperei uns 15 minutos e desci. A casa estava estranhamente quieta. Marcos estava assistindo um filme na sala, concentrado na televisão. Onde está Joana? Perguntei, já sabendo a resposta. Ah, ela disse que ia dar uma voltinha, que estava com dor de cabeça e precisava respirar um pouco. Ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Meu coração se partiu por ele naquele momento. Meu filho inocente, confiando na mulher dele enquanto ela estava se encontrando com o próprio sogro. Subi para o quarto, me vesti rapidamente com uma roupa escura, peguei as chaves do meu carro velho e saí pela porta dos fundos para ele não me ver. Minha decisão estava tomada. Eu ia até aquele motel e ia confrontar os dois. Precisava ver com meus próprios olhos. Precisava ouvir da boca deles a confirmação de que nossa família havia sido destruída por essa traição nojenta. O caminho até o motel da estrada pareceu durar uma eternidade. Minhas mãos tremiam no volante. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir na minha cabeça. A cada quilômetro rodado, eu pensava no que ia dizer, como ia reagir, se teria forças para não fazer alguma loucura, porque a raiva que eu sentia naquele momento era uma coisa selvagem, primitiva, uma força que parecia querer me controlar por completo. Quando cheguei ao motel, estacionei longe da entrada e caminhei devagar entre os carros procurando o carro do Antônio. E lá estava ele, parado bem na frente do quarto 15, como se fosse uma prova irrefutável do que eu já sabia. Ao lado dele, a motocicleta que Joana usava para se locomover quando não estava com Marcos. 2 vidas que eu amava, 2 pessoas em quem eu confiava, se encontrando secretamente para destruir tudo que nossa família havia construído. Me escondi atrás de uma árvore e fiquei observando a janela do quarto. As cortinas estavam fechadas, mas dava para ver as sombras se movimentando lá dentro. E foi naquele momento, vendo aquelas silhuetas que representavam a traição mais dolorosa que eu poderia imaginar, que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não ia apenas confrontar eles,
Ia contar tudo para Marcos, ia revelar meu próprio segredo sobre a paternidade dele, ia colocar todas as cartas na mesa e deixar que cada um arcasse com as consequências das próprias mentiras. Porque se nossa família ia ser destruída, que fosse pela verdade completa, não apenas por pedaços dela. E foi caminhando em direção àquela porta, com o coração partido, mas decidida a enfrentar qualquer consequência, que eu percebi que às vezes o amor de mãe significa ter coragem de quebrar tudo para poder reconstruir sobre bases verdadeiras. Antônio finalmente abriu, ainda abotoando a camisa, a expressão no rosto dele foi de quem tinha visto um fantasma. Dolores, o que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, tentando bloquear minha visão do interior do quarto, mas eu empurrei ele para o lado e entrei. Joana estava sentada na cama, tentando arrumar os cabelos despenteados, o rosto vermelho de vergonha e desespero. O cheiro do quarto, as roupas jogadas no chão, a cama desfeita, tudo gritava a verdade que eu não queria. Acreditar até ver com meus próprios olhos. Seu nojento! Sua sem vergonha! Gritei, e minha voz ecoou no quarto pequeno como um trovão. Como vocês puderam fazer isso com Marcos? Como puderam destruir nossa família dessa forma? Joana começou a chorar, escondendo o rosto nas mãos, enquanto Antônio tentava se aproximar de mim com as mãos estendidas, como se quisesse me acalmar. Dolores, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando, ele disse, e eu ri. Ri de uma forma amarga, que nunca havia saído da minha boca antes. Não é o que eu estou pensando? Vocês estão nus num motel e não é o que eu estou pensando? Pelo amor de Deus, Antônio, me respeita pelo menos agora. Mãe Dolores, eu posso explicar. Joana sussurrou entre lágrimas. Você pode explicar como uma nora pode fazer isso com a família que a acolheu? Como você pode olhar nos olhos do Marcos todos os dias, sabendo que está traindo ele dessa forma? Respondi, sentindo uma raiva tão grande que minhas mãos tremiam. Foi quando Antônio disse algo que me fez gelar. Dolores, você não entende. Eu amo a Joana de verdade. Isso não foi planejado, aconteceu naturalmente. Amor? Ele estava chamando aquela traição nojenta de amor? E eu, Antônio? E nossos 32 anos de casamento? E nosso filho? Isso não significa nada para você? Significa, mas com você nunca foi como é com ela. Ele respondeu, e aquelas palavras cortaram meu coração como uma faca afiada. Com ela eu me sinto vivo. De novo, eu me sinto homem de verdade. Olhei para Joana, que continuava chorando, e senti uma mistura de raiva e pena. Ela era apenas uma menina perdida que havia se envolvido com um homem casado? Ou era uma calculista que havia planejado destruir nossa família desde o início? E você, Joana? O que tem a dizer para se defender? Perguntei, me aproximando da cama onde ela estava sentada. Eu me apaixonei, mãe Dolores. Eu sei que está errado. Eu sei que não devia ter acontecido. Mas não consegui controlar. Apaixonada? Por um homem 30 anos mais velho, casado com a sogra dela? E Marcos, o homem que você prometeu amar na igreja, ele não significa nada? Marcos é um bom rapaz, mas com Antônio é diferente. Ele me entende, ele me faz sentir especial, ela respondeu, e eu tive vontade de dar um tapa na cara dela. Como uma mulher de 26 anos podia ser tão ingênua ou tão calculista? Especial? Destruindo uma família você se sente especial? Foi nesse momento que Antônio fez a revelação que mudou tudo. Dolores, nós estamos planejando ir embora juntos. Vamos começar uma vida nova em outro estado. Ir embora? Abandonar tudo? E Marcos, você vai abandonar o menino que criou como filho? Marcos vai entender. Ele é adulto. Vai conseguir refazer a vida dele. A frieza dele me deixou em choque. Como um homem que eu conhecia há tantos anos podia falar do próprio filho dessa forma? Foi nesse momento que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se eles queriam destruir nossa família com a verdade, eu também ia colocar minha verdade na mesa. Pois então, Antônio, já que estamos falando de verdades, eu também tenho uma para contar. Marcos não é seu filho biológico, disse, e o silêncio que se fez no quarto foi ensurdecedor. Antônio me olhou como se não tivesse entendido o que eu havia dito. O que você disse? Você ouviu muito bem. Marcos não é seu filho. O pai dele é Roberto, aquele nosso amigo antigo. A expressão no rosto dele mudou completamente. A cor sumiu, os olhos arregalaram, a boca ficou aberta. Você está mentindo para me atingir, ele disse com a voz trêmula.
Estou mentindo? Você quer que eu conte quando aconteceu? Lembra daquela briga feia que tivemos em março de 1994? Quando você me humilhou na festa do João e eu saí chorando. Dolores, pare com isso, ele disse, mas eu vi no olhar dele que ele estava começando a acreditar. Naquela noite, eu fui para a casa da minha irmã, mas Roberto apareceu lá. Ele sempre me amou, sempre me respeitou, e naquela noite eu estava tão machucada que aceitei o consolo dele. Joana havia parado de chorar e estava olhando para nós com os olhos arregalados, como quem assiste a um filme de terror. Quando descobri que estava grávida, fiz as contas e sabia que podia ser de qualquer um dos dois, mas escolhi acreditar que era seu para não destruir nosso casamento. Antônio se sentou numa cadeira, assim. Pernas pareciam ter ficado bambas. 30 anos, Antônio. 30 anos eu carreguei esse segredo, vendo você amar um menino que talvez não fosse seu sangue. Por que você está me contando isso agora? Ele perguntou com a voz fraca. Porque você quer destruir nossa família. Então vamos destruir com todas as verdades, porque se você vai embora com ela, Marcos tem o direito de saber quem realmente pode ser o pai dele. A revelação havia mudado completamente a dinâmica do quarto. Agora, não era mais apenas sobre a traição deles, era sobre décadas de mentiras que todos nós havíamos contado. Roberto ainda mora aqui na cidade? Antônio perguntou, e eu assenti. Mora, e se você quiser, podemos fazer um exame de DNA para tirar a dúvida de uma vez por todas. Joana finalmente falou. Gente, vocês estão enlouquecendo. Isso tudo está saindo do controle. Saindo do controle? Já saiu do controle no momento que vocês decidiram trair uma família inteira. Foi quando Antônio levantou da cadeira e se aproximou de mim. Dolores, se isso que você está dizendo for verdade, significa que nossa vida inteira foi uma mentira. E não foi? Você acha que esse casamento era verdadeiro? Você acha que essa família era real? Agora eu sei que não era. Porque um homem que ama de verdade não faz o que você fez. Eu quero fazer o exame, ele disse de repente. Eu quero saber se Marcos é meu filho ou não. E eu quero que façam. Mas primeiro vamos para casa contar tudo. Para ele. Ele tem o direito de saber que tipo de mulher ele casou e que tipo de pai ele tem. Joana se levantou da cama, desesperada. Vocês não podem contar nada para Marcos. Isso vai destruir ele. Ah, agora você se preocupa com ele? Deveria ter pensado nisso antes de se meter na cama com o sogro. A hipocrisia dela me deixava ainda mais furiosa. Vamos para casa agora, os três juntos, e vamos contar tudo para Marcos. Toda a verdade, sem omitir nada. E se ele não aguentar? E se ele fizer alguma loucura? Joana perguntou. Então vai ser culpa de vocês dois, não minha. Eu só estou sendo honesta pela primeira vez em 30 anos. Antônio estava visivelmente abalado com a revelação sobre a paternidade de Marcos. Ele se sentou novamente, colocou as mãos na cabeça e ficou em silêncio por alguns minutos. Se Marcos não for meu filho, ele disse finalmente, então eu desperdicei 30 anos da minha vida criando o filho de outro homem. E se for seu filho, você desperdiçou esses mesmos 30 anos, traindo a família dele. De qualquer forma, você perdeu, Antônio. A amargura na minha voz era tanta que eu mesma me assustei. Saímos do motel em silêncio. Eles no carro dele, eu no meu, seguindo pela estrada escura em direção a uma conversa que mudaria nossas vidas para sempre. Eu não sabia como Marcos reagiria ao descobrir que a mulher dele estava tendo um caso com o próprio pai, nem como reagiria ao saber que talvez Antônio não fosse seu pai. Biológico. Só sabia que não aguentava mais viver em cima de mentiras. Se você está me acompanhando nessa história dolorosa e sente que essa mensagem está tocando algo dentro do seu coração, me deixa um comentário contando qual parte mais te marcou até agora. Sua participação aqui não é só importante para mim, é importante para outras pessoas que estão passando por situações parecidas e precisam saber que não estão sozinhas. Também se inscreva no canal para acompanhar histórias como essa, que podem trazer alívio e esperança para quem mais precisa. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Eu dirigia olhando pelo retrovisor, vendo os faróis do carro dele me seguindo, sabendo que em poucos minutos eu estaria despedaçando o coração do meu filho com revelações que iriam mudar a vida dele para sempre. Mas às vezes, quebrar tudo é o único jeito de poder reconstruir sobre uma base verdadeira.
Sala ainda estava acesa, e eu podia ver a silhueta de Marcos através da janela, ainda assistindo televisão. Meu coração doía só de pensar no que eu estava prestes a fazer com meu menino. Durante toda a viagem de volta, fiquei imaginando como seria olhar nos olhos dele e contar que a mulher que ele amava estava me traindo com o homem que ele considerava pai. Entramos pela porta da frente todos juntos, como se voltássemos de um passeio em família. Que ironia cruel do destino! Marcos se virou no sofá e sorriu quando nos viu. Ué, vocês saíram juntos? Que bom que estão se dando bem, ele disse, sem fazer ideia de que aquele sorriso inocente estava prestes a ser apagado para sempre. Como eu ia conseguir destruir a alegria do meu filho dessa forma? Marcos, precisamos conversar com você, disse Antônio com a voz trêmula. É algo muito sério. Meu filho desligou a televisão e se sentou direito no sofá, olhando para nós três com curiosidade. Aconteceu alguma coisa? Vocês estão com cara de velório. Se ele soubesse que estava prestes a presenciar o velório da nossa família... Senta aí que vamos conversar, falei, apontando para a poltrona. Joana tentou sentar no braço do sofá, perto dele, mas eu a impedi com um olhar. Você fica em pé mesmo. Não merece sentar ao lado dele. Marcos franziu a testa, percebendo que algo muito grave estava acontecendo. Mãe, o que está havendo? Por que vocês estão agindo de forma tão estranha? Respirei fundo. Olhei para meu filho, que eu amo mais que minha própria vida, e comecei a contar a verdade mais dolorosa que uma mãe pode ter que revelar. Marcos, seu pai e sua mulher estão tendo um caso há meses. Eu descobri hoje através das mensagens no celular dele e acabei de flagrar os dois juntos num motel. As palavras saíram da minha boca como pedras pesadas, cada uma cortando o ar e atingindo meu filho no peito. A expressão no rosto dele mudou lentamente. Primeiro veio a confusão, depois a descrença e, por último, uma dor tão profunda que eu senti vontade de abraçar ele e dizer que estava mentindo. Você está brincando, né, mãe? Isso é uma brincadeira de mau gosto, ele disse, olhando para Joana em busca de uma negativa. Mas ela estava olhando para o chão, chorando em silêncio. Infelizmente não é brincadeira, meu filho. Eu queria que fosse. Marcos se levantou devagar do sofá, as pernas bambas, e se aproximou de Joana. Fala que não é verdade, Joana. Fala que minha mãe está inventando isso. Mas ela continuava calada, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela como chuva numa janela. Fala! Ele gritou. E foi a primeira vez na vida que ouvi meu filho gritar daquela forma. Fala que você não está me traindo com meu próprio pai. A voz dele estava quebrada, desesperada, e eu senti meu coração se partindo em 1000 pedaços. Joana levantou os olhos vermelhos e sussurrou. Eu sinto muito, Marcos. Eu não queria que você descobrisse dessa forma. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Marcos ficou parado por alguns segundos, processando o que havia acabado de ouvir, e então se virou para Antônio. E você, pai? Vai me olhar na cara e confirmar que está transando com minha mulher? A palavra pai saiu da boca dele carregada de uma dor que me fez sentir náusea. Antônio não conseguia olhar nos olhos do filho. Marcos, foi um erro. Eu nunca quis que isso acontecesse, mas... Mas o quê? Marcos explodiu. Mas você não conseguiu resistir à mulher do seu próprio filho? Mas você decidiu cagar em cima de 30 anos de família por causa de uma aventura? E se essa mensagem está tocando profundamente no seu coração, se você está sentindo a dor dessa família se despedaçando, clique em Valeu Demais para apoiar essa missão de compartilhar histórias que podem ajudar outras pessoas a enfrentarem suas próprias dores. Seu gesto de carinho nos ajuda a continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. Não. É uma aventura, Marcos. Eu amo a Joana, Antônio disse. E eu vi meu filho recuar como se tivesse levado um soco no estômago. Você ama a minha mulher? Ele gritou, as veias do pescoço saltando de raiva. E eu? E minha mãe? E nossa família? Isso não vale nada para você? Vale, mas com ela é diferente. Com ela eu me sinto completo, Antônio respondeu. E naquele momento eu soube que ele havia perdido meu filho para sempre. Marcos o olhou com uma expressão de nojo que eu nunca havia visto antes. Você me enoja. Vocês dois me enojam. Ele se virou para Joana.
Sai da minha casa. Sai agora e nunca mais volte. Marcos, por favor, deixa eu explicar. Ela implorou, se aproximando dele com as mãos estendidas. Eu amo vocês dois. Eu não queria escolher. Você ama nós dois? Ele berrou. Que tipo de amor doente é esse? Você acha que pode amar pai e filho ao mesmo tempo? Foi nesse momento que tomei a decisão de revelar meu próprio segredo. Se nossa família ia ser completamente destruída, que fosse com toda a verdade na mesa. Marcos, tem mais uma coisa que você precisa saber, disse, e todos me olharam. Talvez Antônio não seja seu pai biológico. O mundo parou. Marcos me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. O que você disse? Há 30 anos, quando eu e Antônio brigamos muito feio, eu me envolvi com Roberto, aquele nosso amigo antigo. Quando descobri que estava grávida, não sabia de quem era o bebê. Meu filho se sentou pesadamente na poltrona, colocou as mãos na cabeça e ficou em silêncio por longos minutos. Quando levantou o rosto, os olhos dele estavam vermelhos de lágrimas. Então minha vida inteira foi uma mentira? Minha família inteira foi construída em cima de mentiras? Marcos, eu... Tentei me aproximar dele, mas ele levantou a mão me impedindo. Não, mãe, não se aproxima. Eu preciso pensar. Ele olhou para Antônio. E você sabia disso? Acabei de descobrir agora. Antônio, respondeu com a voz fraca. Então você criou um filho que talvez nem seja seu e agora está destruindo a família por causa da mulher dele? Que tipo de homem você é? Eu quero fazer um exame de DNA. Marcos disse de repente. Eu quero saber quem é meu pai de verdade. Podemos fazer amanhã mesmo, falei. Roberto ainda mora aqui na cidade. Roberto? O Roberto que sempre vinha aqui em casa quando eu era criança? O Roberto que me ensinava a jogar futebol? Assenti, vendo a dor crescer ainda mais nos olhos dele. Minha vida é uma piada, ele disse, rindo de forma amarga. Minha mãe me mentiu durante 30 anos sobre quem é meu pai. Meu pai está transando com minha mulher e minha mulher prefere um homem de 55 anos a mim. A crueza das palavras dele me fez chorar. Marcos, eu sempre te amei como meu filho, independente de qualquer coisa. Antônio tentou se redimir. Seu amor? Esse é seu amor? Marcos explodiu novamente. Trepar com minha mulher é seu jeito de demonstrar amor paternal? Não é assim, filho. Eu não sou seu filho. Você mesmo acabou de descobrir isso. Joana tentou falar mais uma vez. Marcos, eu posso explicar como tudo começou. Cala a boca, ele rugiu. Eu não quero ouvir mais nada que saia da sua boca mentirosa. Pega suas coisas e some da minha vista. E você também, disse olhando para Antônio. Saiam os dois da minha casa. Marcos, onde é que eles vão ficar? Perguntei, tentando ser prática mesmo no meio de toda aquela tragédia. Que se danem, que vão para o inferno juntos, já que é isso que eles querem. Ele subiu as escadas pisando forte, bateu a porta do quarto com tanta força que toda a casa tremeu. Ficamos os três na sala, em silêncio, ouvindo os soluços dele vindo do andar de cima. Antônio se aproximou de mim. Dolores, onde é que isso vai parar? Não sei, Antônio. Você destruiu nossa família. Agora cada um que se vire como puder. E você? Você também me mentiu durante 30 anos. Eu menti para proteger nossa família. Você mentiu para destruir. A diferença entre nossas mentiras era gritante. Eu havia guardado um segredo para manter nossa família unida. Ele havia criado segredos para despedaçar tudo. Joana, vá buscar suas coisas. Você não pode mais ficar aqui. Ela subiu chorando, fez as malas rapidamente, enquanto eu ficava de guarda para ter certeza de que ela não tentaria falar com Marcos. Quando desceu com as bagagens, parou. Na porta. Mãe Dolores, eu sinto muito. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas chegou, Joana. E agora você vai ter que viver com as consequências. Antônio também foi buscar algumas roupas. Quando voltou, me olhou nos olhos e disse: Dolores, eu ainda te amo. Mesmo com tudo isso, eu ainda amo você. Pois eu te odeio, Antônio. Odeio o que você fez comigo, com Marcos, com nossa família. E se descobrir que Marcos é mesmo seu filho, vai odiar você ainda mais. Eles saíram juntos, na madrugada, e eu tranquei a porta atrás deles. Subi devagar para o quarto de Marcos. Encostei o ouvido na porta e escutei ele chorando baixinho. Bati de leve. Marcos, posso entrar? Não, mãe, deixa eu sozinho. Meu filho,
Eu sei que está doendo muito, mas... Por favor, mãe, eu preciso ficar sozinho agora. Voltei para meu quarto e me deitei na cama que havia dividido com Antônio por mais de 3 décadas. O silêncio da casa era diferente agora. Era o silêncio de uma família que havia acabado de morrer. Fechei os olhos e tentei dormir, mas as imagens da noite continuavam passando na minha cabeça como um filme de terror. De madrugada, ouvi a porta do quarto de Marcos se abrir. Ele desceu, pegou as chaves do carro e saiu sem dizer nada. Fiquei na janela vendo ele ir embora, sem saber se voltaria, sem saber como ia lidar com tudo sozinho. Tinha destruído minha família para salvar minha família, e agora não sabia se havia restado alguma coisa para ser salva. Marcos não voltou para casa naquela noite. Fiquei acordada até amanhecer, olhando pela janela, esperando ver os faróis do carro dele iluminando nossa rua. Quando o sol nasceu e ele ainda não havia dado notícias, comecei a ficar desesperada. Liguei no celular dele dezenas de vezes, mas só dava caixa postal. Será que ele havia feito alguma loucura? Será que não havia aguentado o peso de tanta verdade dolorosa de uma vez só? Pela manhã, decidi ligar para Roberto. Precisava contar para ele sobre a situação toda, sobre a possibilidade dele ser o pai do Marcos, sobre o exame de DNA que precisávamos fazer. Minha mão tremia quando disquei o número que eu sabia de cor há mais de 30 anos, mas que nunca havia usado para uma ligação tão importante quanto essa. Alô, Roberto? É a Dolores. Preciso falar com você urgentemente. Pode vir aqui em casa? Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Aconteceu alguma coisa, Dolores? Sua voz está estranha. Roberto, aconteceu muita coisa. Vem aqui que eu explico tudo pessoalmente. Enquanto esperava ele chegar, fiquei andando pela casa vazia, reparando em todos os detalhes que contavam a história da nossa família. As fotos penduradas na parede mostravam momentos felizes que agora pareciam mentiras. Marcos, bebê nos braços de Antônio, os primeiros passinhos, as festas de aniversário, o casamento dele com Joana. Tudo parecia falso agora, como se eu estivesse olhando para a vida de outras pessoas. Roberto chegou em menos de 1 hora. Quando abri a porta, vi no rosto dele a mesma preocupação que sempre demonstrou por mim durante todos esses anos. Ele era um homem de 59 anos, cabelos grisalhos, olhos verdes, os mesmos olhos que eu via no Marcos toda vez que olhava para ele. Como eu consegui fingir que não via essa semelhança durante tanto tempo? Dolores, o que está acontecendo? Você está com uma aparência terrível. Sentamos na sala e eu comecei a contar tudo desde o início. A descoberta das mensagens no celular do Antônio, a traição com Joana, o confronto no motel, a revelação que eu fiz sobre a paternidade do Marcos. A cada palavra que eu falava, via os olhos dele se arregalando mais de surpresa e dor. Você está me dizendo que Marcos pode ser meu filho? Ele perguntou com a voz trêmula quando terminei de contar tudo. Roberto, você viu ele crescer? Você não reparou nas semelhanças? Reparei, Dolores. Várias vezes reparei, mas nunca tive coragem de perguntar. Sempre achei que fosse só coincidência. Não foi coincidência. Naquela noite que passamos juntos, eu engravidei. E quando descobri, não sabia se era seu ou do Antônio. Roberto se levantou do sofá e começou a andar pela sala, as mãos na cabeça, processando a informação. 30 anos, Dolores. 30 anos eu poderia ter sido pai do Marcos e não sabia. E Marcos? Onde ele está? Como ele reagiu quando soube de tudo? Ele saiu de casa ontem à noite e ainda não voltou. Estou desesperada, Roberto. Tenho medo que ele tenha feito alguma besteira. Roberto se sentou ao meu lado, segurou minha mão. Vamos procurar ele. Vamos aos lugares que ele costuma frequentar. Saímos juntos para procurar Marcos. Primeiro fomos no trabalho dele, mas os colegas disseram que ele não havia aparecido. Depois fomos na casa de alguns amigos, mas ninguém tinha visto ele. Estava começando a anoitecer quando Roberto sugeriu que tentássemos o bar onde Marcos costumava jogar sinuca nos fins de semana. E lá estava ele, sentado sozinho num canto escuro do bar, com várias garrafas de cerveja vazias na mesa. Quando nos viu chegar, ele não pareceu surpreso. Olha só quem apareceu. Minha mãe mentirosa e meu possível pai verdadeiro. A amargura na voz dele cortava como lâmina. Marcos, meu filho, vim te procurar porque estava preocupada, disse, me aproximando da mesa. Meu filho,
Você tem certeza que eu sou sua filha, mãe? Porque pelo visto você não tem certeza de mais nada na vida. O álcool havia deixado ele mais cruel, mas eu entendia a dor por trás das palavras. Roberto se sentou na frente dele. Marcos, eu sei que deve estar sendo muito difícil processar tudo isso. Difícil? O senhor acha que é difícil descobrir que sua vida inteira foi uma mentira? Que sua família inteira foi construída em cima de traições e segredos? Marcos tomou mais um gole da cerveja, os olhos vermelhos de choro e álcool. Eu quero fazer o exame de DNA, ele disse olhando para Roberto. Quero saber se o homem que está transando com minha mulher é realmente meu pai ou se é você. Podemos fazer amanhã mesmo, Roberto respondeu. Marcos, independente do resultado, quero que saiba que sempre gostei muito de você. Sempre torci pela sua felicidade. Gostou de mim? Torceu pela minha felicidade? Pois então o senhor falhou miseravelmente, porque eu nunca estive tão infeliz na minha vida. Marcos levantou da mesa, cambaleando um pouco. Vou para casa. Amanhã fazemos esse exame maldito e acabamos logo com essa história. No caminho de volta, Roberto dirigiu enquanto Marcos dormia no banco de trás. Eu ficava olhando para ele pelo retrovisor, meu coração partido de ver meu filho sofrendo tanto. Roberto, se ele for seu filho de verdade, o que você vai fazer? Vou tentar recuperar os 30 anos perdidos, Dolores. Vou tentar ser o pai que ele merece, mesmo que seja tarde demais. Chegamos em casa e ajudei Marcos a subir para o quarto. Ele estava bêbado demais para protestar. Quando estava saindo do quarto, ele me chamou. Mãe, por que você mentiu para mim durante tanto tempo? Sentei na beira da cama dele, como fazia quando ele era criança e tinha pesadelos. Porque eu tive medo, meu filho. Medo de perder você. Medo de perder nossa família, medo de admitir que havia cometido um erro. E agora? Agora você não tem mais medo? Agora eu tenho mais medo ainda. Mas aprendi que às vezes a verdade, mesmo doendo, é melhor que a mentira. Amanhã tudo vai mudar de novo, né, mãe? Talvez mude, filho, mas uma coisa nunca vai mudar. Eu sempre vou te amar, não importa quem seja seu pai biológico. Beijei a testa dele e saí do quarto, deixando ele dormir. Roberto ficou na sala comigo. Nós dois sabíamos que aquela podia ser nossa última noite sem saber a verdade sobre a paternidade do Marcos. Dolores, você acha que ele vai conseguir me aceitar como pai se o DNA der positivo? Roberto, Marcos está machucado demais agora para aceitar qualquer coisa. Mas ele é um bom rapaz. Com o tempo, ele vai entender. E você? Como você está lidando com tudo isso? Estou tentando sobreviver, Roberto. Estou tentando não enlouquecer com tanto sofrimento de uma vez só. Ele se aproximou de mim no sofá. Dolores, eu nunca parei de te amar. Todos esses anos eu respeitei seu casamento, mas nunca deixei de te amar. Roberto, não é hora para isso. Minha família acabou de ser destruída. Meu filho está despedaçado. Eu não sei nem quem eu sou mais. Eu sei quem você é. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você é a mãe que fez tudo para proteger o filho, mesmo quando isso significava carregar um peso terrível sozinha. As palavras dele me fizeram chorar. Há quanto tempo ninguém me dizia algo gentil? Há quanto tempo ninguém reconhecia meus sacrifícios? Roberto, eu estou tão cansada de carregar segredos, tão cansada de mentir. Então não. Minta mais, Dolores. A partir de agora, vamos viver só com a verdade. Passamos a noite conversando sobre o passado, sobre aquela noite de março de 1994 que mudou nossas vidas, sobre os 30 anos de segredos e dúvidas. Quando o sol nasceu, nós dois estávamos exaustos, mas também mais leves. Era como se colocar tudo para fora tivesse aliviado um peso que carregávamos há décadas. Marcos desceu para tomar café da manhã com cara de poucos amigos. Bom dia. Para quem conseguiu dormir, ele disse com ironia. Meu filho, como você está se sentindo? Como você acha que eu estou me sentindo, mãe? Descobri ontem que minha mulher prefere meu pai a mim, que talvez meu pai nem seja meu pai de verdade e que minha mãe me mentiu a vida inteira. Estou ótimo. Marcos, eu entendo sua raiva, Roberto interveio, mas não descarregue tudo na sua mãe. Ela fez o que achou melhor na época. O que achou melhor? Mentir é o melhor que se pode fazer? Às vezes mentimos para proteger quem amamos, Roberto respondeu, e eu vi que ele estava tentando me defender. Vamos logo fazer esse exame, Marcos disse, empurrando a xícara de café.
Quero acabar com essa agonia de uma vez. Ligamos para um laboratório e marcamos para aquela mesma manhã. Era um exame simples, só precisava coletar saliva de Roberto e de Marcos, e o resultado ficaria pronto em 3 dias. No caminho para o laboratório, o silêncio dentro do carro era pesado. Cada um estava perdido nos próprios pensamentos, imaginando como seria receber o resultado que mudaria nossas vidas para sempre. Eu olhava para Marcos no banco de trás e torcia para que, independente do resultado, ele conseguisse encontrar paz no coração. No laboratório, assistimos os dois coletarem a saliva para o exame. Era um procedimento simples que durou apenas alguns minutos, mas que carregava o peso de 30 anos de dúvidas. O resultado fica pronto na quinta-feira. A enfermeira disse: "Vocês querem receber por telefone ou preferem vir buscar pessoalmente?" "Pessoalmente", Marcos respondeu antes que eu ou Roberto pudéssemos falar. "Quero olhar no papel com meus próprios olhos." Saímos do laboratório em silêncio. Agora era só esperar 3 dias para descobrir se nossa família seria reconstruída ou se seria definitivamente destruída pelos segredos do passado. Em casa calado, trancava-se no quarto e só saía para as refeições. Roberto aparecia todos os dias para saber como estávamos, mas a tensão no ar era tão densa que qualquer conversa parecia forçada. Eu tentava manter a rotina normal, limpando a casa, cozinhando, mas minha cabeça não conseguia se concentrar em mais nada além do resultado daquele exame. Na quarta-feira à noite, véspera de buscarmos o resultado, Antônio apareceu na nossa porta. Estava magro, abatido, com a barba por fazer. "Dolores, posso entrar? Preciso falar com vocês." Marcos estava na sala assistindo televisão e levantou quando viu o pai na porta. A tensão entre eles era palpável, como se houvesse um muro invisível separando 2 estranhos. "O que você quer aqui?" Marcos perguntou, sem disfarçar o nojo na voz. "Vim falar contigo, filho. Vim tentar explicar." "Eu não sou seu filho!" Marcos explodiu. "Amanhã vamos descobrir quem é meu pai de verdade, e tenho quase certeza que não é você." Antônio recuou como se tivesse levado um tapa na cara. "Marcos, independente do resultado do exame, eu te criei, eu te amo como filho." "Você me ama? Que tipo de amor é esse que transa com a mulher do filho?" A crueza das palavras fez Antônio baixar a cabeça. "Foi um erro terrível, eu sei, mas com você sempre foi diferente. Você sempre foi meu menino." Era seu menino até você decidir que era mais importante transar com minha mulher do que ser meu pai." Marcos se virou para mim. "Mãe, fala para ele sair daqui. Não quero mais ver a cara dele." "Antônio, acho melhor você ir embora", disse, vendo o sofrimento nos olhos dos 2 homens da minha vida. "E Joana? Como ela está?" perguntei, mesmo sabendo que não devia me importar. "Está mal, muito mal. Se trancou no quarto da pensão e não quer falar com ninguém." Uma parte de mim, a parte que ainda a considerava como filha, sentiu pena, mas a parte que era mãe de Marcos não conseguia perdoar a traição. "Dolores, amanhã, quando vocês receberem o resultado, me liga? Eu preciso saber também." "Por quê? Se Marcos não for seu filho, você vai abandonar ele de vez? Vai assumir oficialmente que só se importava com ele enquanto achava que era seu sangue?" As palavras saíram da minha boca carregadas de amargura. "Não é isso. É que, se ele não for meu filho, então minha vida inteira foi uma mentira. Então eu desperdicei 30 anos criando o filho de outro homem enquanto podia ter tido meus próprios filhos." A confissão dele me fez perceber o quanto nossa família havia se perdido nos próprios egoísmos. "Antônio, você está falando como se Marcos fosse um cachorro que você alimentou por engano. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, e mesmo que não seja seu filho biológico, ele foi seu filho durante 30 anos. Eu sei, Dolores, mas é difícil aceitar que talvez eu tenha sido enganado o tempo todo." "Enganado? Você está falando em ser enganado?" Marcos voltou gritando. "Quem enganou quem? Aqui? Quem destruiu nossa família com mentiras?" "Marcos, calma." Antônio tentou se aproximar, mas meu filho o empurrou com força. "Não me toca. Não chega perto de mim." "Antônio, vai embora antes que isso acabe em pancadaria", disse, me colocando entre os 2. Ele saiu cabisbaixo, derrotado, deixando Marcos tremendo de raiva na sala. Naquela noite,
Não consegui dormir, pensando em como seria receber o resultado no dia seguinte. Se Roberto fosse mesmo o pai do Marcos, como seria nossa vida dali para frente? Se fosse Antônio, como Marcos lidaria com o fato de que o homem que o traiu era realmente seu pai biológico? Não havia um resultado que não trouxesse mais dor. Na quinta-feira pela manhã, os três fomos juntos ao laboratório. No caminho, ninguém falava nada. Roberto dirigia nervoso, as mãos suando no volante. Marcos estava no banco de trás, olhando pela janela com uma expressão que misturava medo e determinação. Eu rezava baixinho para que Deus nos desse forças para lidar com qualquer resultado. No laboratório, a recepcionista nos chamou para uma sala reservada. O resultado está aqui, ela disse, entregando um envelope lacrado para Marcos. O senhor quer que eu leia em voz alta ou prefere ler sozinho? Leia você, mãe. Eu não tenho coragem, ele disse, me entregando o envelope com as mãos trêmulas. Abri o envelope devagar, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvir na minha cabeça. Li o papel uma vez, depois outra, para ter certeza do que estava escrito. O que diz, Dolores? Roberto perguntou, a voz quase sumindo de ansiedade. Olhei para Marcos, depois para Roberto, e disse as palavras que mudaram nossas vidas para sempre. Roberto é o pai biológico do Marcos. O silêncio que se fez na sala foi absoluto. Marcos olhou para Roberto como se estivesse vendo ele pela primeira vez. Roberto começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem vergonha. Meu filho, ele sussurrou. Você é meu filho. Então é verdade, Marcos disse, mais para si mesmo do que para nós. Antônio realmente não é meu pai. E se essa revelação está tocando fundo no seu coração, se você está sentindo o peso dessa descoberta junto com nossa família, clique em Valeu Demais para apoiar essa missão de compartilhar histórias verdadeiras que podem trazer luz para outras pessoas que estão vivendo seus próprios dramas familiares. Saímos do laboratório ainda em choque. No carro, Roberto tentou quebrar o silêncio. Marcos, eu sei que deve ser muito difícil processar isso tudo, mas quero que saiba que sempre senti algo especial por você. Sempre tive um carinho diferente. Por que você nunca disse nada? Por que nunca perguntou para minha mãe? Porque eu respeitava o casamento dela. Porque achei que era melhor deixar as coisas como estavam. Melhor para quem? Para você que não teve que assumir a responsabilidade de ser pai? Para minha mãe que carregou esse segredo sozinha durante 30 anos? A raiva na voz de Marcos era dirigida a todos nós. Marcos, seu pai, Roberto sempre foi presente na sua vida, mesmo sem saber da verdade. Tentei amenizar. Ele que te ensinou a jogar futebol, que te levava para pescar, que te ajudava com a lição de casa quando Antônio estava trabalhando. Então ele estava sendo meu pai sem saber, e Antônio estava sendo meu pai achando que era obrigação dele. Chegamos em casa, e Roberto hesitou antes de sair do carro. Marcos, eu... Posso te abraçar? Agora que sei que você é meu filho? Marcos olhou para ele por longos segundos antes de responder. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Não é porque um papel diz que você é meu pai que automaticamente eu vou sentir isso. Roberto assentiu, respeitando o espaço do filho recém-descoberto. Eu entendo. Vou te dar todo o tempo que precisar. Mas quero que saiba que agora que sei a verdade, quero fazer parte da sua vida de verdade. E minha mãe, vocês, vão ficar juntos agora que descobriram que dividiram um filho? A pergunta me pegou desprevenida. Era algo que eu nem havia parado para pensar direito. Marcos, isso é uma conversa para outro momento. Agora o importante é vocês dois se conhecerem melhor como pai e filho. Não, mãe. É importante sim. Porque se vocês ficarem juntos, pelo menos uma coisa boa vai sair dessa confusão toda. Naquela tarde, Antônio ligou querendo saber o resultado. Quando contei que Roberto era mesmo o pai do Marcos, ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Então era verdade, ele disse finalmente. Então eu criei o filho de outro homem durante 30 anos. Antônio, você não criou o filho de outro homem. Você criou Marcos, o menino que te chamava de pai, que te admirava, que cresceu te amando. O DNA não apaga isso. Mas muda tudo, Dolores. Muda como eu vejo nossa família, como eu vejo minha vida. O que muda mesmo é que agora você não tem mais. Desculpa para continuar fugindo das suas responsabilidades.
Marcos sempre foi seu filho no coração, e isso não muda porque um exame disse que vocês não dividem o mesmo sangue. Desliguei o telefone furiosa com a frieza dele. À noite, Roberto voltou para jantar conosco. Era estranho ver os dois homens na mesa, tentando construir uma relação pai e filho que deveria ter existido desde sempre. Marcos, posso perguntar uma coisa? Como você se sente sabendo que eu sou seu pai? Confuso. Muito confuso. Porque você sempre esteve na minha vida, mas como amigo da família. Agora tenho que reorganizar tudo na minha cabeça. E sobre Antônio? Como você se sente sabendo que ele não é seu pai biológico? Traído. Me sinto traído por todos vocês. Por você que nunca teve coragem de perguntar. Por minha mãe que nunca teve coragem de contar. E por ele que me abandonou no momento que descobriu que talvez eu não fosse seu sangue. Marcos, Antônio está confuso também. Descobrir que você não é filho dele depois de 30 anos deve ser um choque muito grande. Roberto tentou defendê-lo. Não defende ele não, pai, Marcos disse. E a palavra pai saiu naturalmente, surpreendendo a todos nós. Desculpa, ainda não me acostumei. Não, está certo, eu sou seu pai. E se você me permitir, quero ser o pai que você merece daqui para frente. E Antônio? O que vai acontecer com ele? Isso depende dele. Se ele quiser continuar sendo seu pai do coração, eu respeito. Ter dois pais não é um problema se ambos te amarem de verdade. Mas ele não me ama de verdade. Se amasse, não teria feito o que fez com Joana. A dor na voz de Marcos me partia o coração. Meu filho, as pessoas fazem coisas erradas, mesmo amando. O amor não torna ninguém perfeito. Então o amor não vale nada? Se quem ama pode trair, pode mentir, pode destruir, para que serve o amor? Era uma pergunta que eu não sabia responder. Porque eu também havia amado e mentido. Também havia amado e traído. Talvez o amor sirva para nos dar forças para recomeçar depois que erramos, disse, mais para mim mesma do que para ele. E naquela noite, com Roberto dormindo no sofá da sala e Marcos tentando se acostumar com a ideia de ter um novo pai, eu percebi que nossa família não havia acabado. Ela apenas havia se transformado em algo completamente diferente do que era antes. Praticamente morava na nossa casa agora, dormindo no sofá, tentando recuperar 30 anos perdidos com o filho. Eu observava os dois tentando construir uma relação pai e filho do zero, como dois estranhos que descobrem que são família. Era bonito e doloroso ao mesmo tempo. Antônio aparecia de vez em quando, sempre bêbado, sempre implorando perdão. Na última vez que veio, Marcos nem abriu a porta para ele. Não quero mais ver esse homem na minha frente, disse. E eu via que a raiva tinha se transformado em algo pior, indiferença total. É terrível quando alguém que você amou vira um nada na sua vida. Joana também tentou voltar algumas vezes. Na semana passada, ela apareceu aqui de madrugada, chorando, pedindo para conversar com Marcos. Ele não está, e mesmo que estivesse, não ia querer falar contigo, disse, olhando para aquela mulher que um dia considerei minha filha. Ela estava magra, com olheiras profundas, os cabelos sem brilho. O remorso estava consumindo ela por dentro. Mãe Dolores, eu sei que não mereço, mas será que você pode me perdoar um dia? Ela perguntou, e pela primeira vez senti pena dela. Joana, perdão é uma coisa que vem com o tempo. Agora a ferida ainda está muito aberta. E Marcos, ele vai me perdoar? Isso você vai ter que conquistar, se ele deixar. Mas vai ser um caminho muito longo. Roberto e eu estávamos redescobrindo um ao outro também. Depois de tantos anos guardando segredos, poder falar abertamente sobre nossos sentimentos era libertador. Dolores, você acha que a gente pode tentar ser feliz depois de tudo isso? Ele perguntou numa tarde enquanto tomávamos café na varanda. Roberto, eu nem sei mais o que é felicidade. Só sei que estar com você me traz paz. E Marcos, como você acha que ele está lidando com tudo? Ele está tentando reconstruir a vida dele, tentando entender quem ele é agora que descobriu que sua família inteira era diferente do que pensava. Olhei para Roberto, esse homem que sempre amei em silêncio. Às vezes penso que se eu tivesse tido coragem de contar a verdade há 30 anos, nossa vida teria sido completamente diferente. Talvez tivesse sido, ou talvez não. O passado não volta, Dolores. O que importa é o que fazemos daqui para frente.
Ele segurou minha mão e senti aquele arrepio que só ele conseguia me provocar. Quero construir uma família de verdade com você e com Marcos. Uma família baseada na verdade, não em mentiras. Naquela noite, Marcos chegou do trabalho mais animado do que havia estado nas últimas semanas. Mãe, pai, disse, olhando para Roberto, e sorri ao ver como a palavra pai já saía naturalmente da boca dele. Tenho uma notícia para dar para vocês. Sentamos na sala, curiosos. Consegui aquele emprego na empresa de informática do centro. Vou ganhar quase o dobro do que ganho agora. Que maravilha, meu filho, disse abraçando ele forte. Roberto também o abraçou e vi lágrimas nos olhos dele. Estou muito orgulhoso de você, Marcos. E tem mais, ele continuou. Estou pensando em me mudar para um apartamento. Acho que é hora de ter meu próprio espaço, de começar uma vida nova. Senti um aperto no peito. Meu menino estava crescendo, se tornando independente de verdade. Você tem certeza, filho? Não precisa sair de casa por nossa causa. Não é por causa de vocês, mãe. É porque preciso me encontrar como pessoa. Preciso descobrir quem eu sou longe de tudo isso que aconteceu. E nós? Você vai continuar fazendo parte da nossa vida? Roberto perguntou, preocupado. Claro que sim, pai. Vocês são minha família. Mas preciso de um tempo para processar tudo, para me acostumar com essa nova realidade. Entendi perfeitamente o que ele estava sentindo. Às vezes, precisamos nos afastar para conseguir enxergar as coisas com clareza. Uma semana depois, ajudamos Marcos a se mudar para um apartamento pequeno, mas aconchegante a 10 minutos de casa. Vê-lo arrumando suas coisas, decorando seu próprio espaço, me encheu de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Meu filho estava se tornando um homem de verdade, assumindo o controle da própria vida. Mãe, obrigado por tudo. Mesmo com todas as mentiras, eu sei que você sempre fez o que achou melhor para mim. Marcos, você me perdoa pelas mentiras? Já perdoei, mãe. Entendi que às vezes mentimos para proteger quem amamos. Só não quero mais mentiras entre nós, está bem? Prometi que dali para frente só haveria verdade entre nós. Roberto ficou na nossa casa definitivamente. Não houve pedido de casamento. Não houve grandes declarações. Simplesmente começamos a viver como um casal que havia esperado 30 anos para ficar junto. Dolores, você acha que é tarde demais para sermos felizes? Roberto, acho que nunca é tarde para recomeçar. 2 semanas depois, Antônio apareceu sóbrio pela primeira vez em meses. Estava arrumado, barbeado, com roupas limpas. Dolores, posso falar com você? E com Roberto? Hesitei, mas deixei ele entrar. Vim me desculpar. Vim assumir que fui um covarde, que destruí nossa família por pura estupidez. Antônio, suas desculpas não vão desfazer o mal que você fez, disse Roberto, se posicionando entre ele e mim. Eu sei. Não vim aqui esperando perdão. Vim aqui para dizer que vou embora da cidade. Não aguento mais viver aqui sabendo o que fiz. E Joana? Perguntei. Terminou entre nós. Ela voltou para a casa da mãe no interior. Acho que também não aguentava mais viver com o peso do que fizemos. E Marcos? Você não vai se despedir dele? Ele deixou claro que não quer mais me ver. Vou respeitar a vontade dele. Antônio, mesmo com tudo o que aconteceu, você foi pai do Marcos durante 30 anos. Isso não pode ser apagado assim, Roberto disse, e fiquei surpresa com a generosidade dele. Se um dia ele quiser me procurar, eu estarei disponível, mas não vou mais forçar uma situação que só causa dor para ele. Antônio, virou para mim. Dolores, você foi uma boa esposa. O erro foi todo meu. Espero que você seja muito feliz com Roberto. Saiu sem olhar para trás, e eu soube que aquela era a última vez que o veria. Era o fim de um ciclo que durou mais de 3 décadas. Marcos veio jantar conosco no domingo seguinte. Estava mais leve, mais sorridente. Como vocês estão se adaptando à vida de casal? Perguntou, brincando. Estamos aprendendo a viver sem segredos, respondi. E você? Como está se sentindo na vida de solteiro? Bem, muito bem. Pela primeira vez em anos, me sinto livre para ser eu mesmo. E não sente falta de ter alguém? Roberto perguntou. Sinto, mas não tenho pressa. Quero primeiro me curar completamente dessa traição antes de confiar em alguém de novo. Era uma decisão sábia. Marcos estava amadurecendo, aprendendo a se valorizar. Mãe, posso fazer uma pergunta? Você e Roberto vão se casar? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei, filho. Não conversamos sobre isso ainda.
Eu acho que vocês deviam. Vocês se amam há tanto tempo, perderam tanto tempo. Por que não oficializar? Roberto me olhou nos olhos. Dolores, você casaria comigo? Era um pedido simples, sem ajoelhar, sem anel, sem grandes gestos, mas era sincero, verdadeiro. Sim, Roberto, casaria. Marcos bateu palmas, feliz por ver a família se reconstruindo de uma forma nova e honesta. Mas quero uma condição, disse. Nada de festa grande, nada de igreja. Quero algo simples, só nós três e talvez alguns poucos amigos. Combinado, Roberto sorriu. Afinal, aos nossos 60 anos não precisamos mais impressionar ninguém. Naquela noite, deitada ao lado de Roberto, pensei em como a vida pode ser imprevisível. Havia perdido um marido e uma nora para a traição, mas havia ganhado de volta um amor verdadeiro e uma família mais honesta. As cicatrizes ainda estavam lá, mas não doíam mais como antes. Roberto, você acha que fizemos a coisa certa? Contar tudo? Quebrar a família? Dolores, família que se quebra com a verdade não era família de verdade. O que estamos construindo agora é real. É baseado no amor e na honestidade. Ele estava certo. Nossa nova família era pequena, mas era verdadeira. Marcos começou a nos visitar toda semana. Aos poucos, foi se abrindo mais, contando sobre o trabalho, sobre os planos para o futuro. Sabe, mãe, eu fico pensando que talvez tudo tenha acontecido para me ensinar a valorizar o que é verdadeiro. Como assim, filho? Se Joana não tivesse me traído, eu nunca teria descoberto que Roberto é meu pai de verdade. Se vocês não tivessem contado os segredos, eu nunca teria aprendido a importância da honestidade. Era uma forma positiva de ver nossa tragédia. Marcos estava transformando a dor em aprendizado, a traição em crescimento pessoal. Você está certo, meu filho. Às vezes precisamos passar pelo pior para chegar ao melhor. E naquele momento, olhando para os dois, homens que eu mais amava no mundo, soube que nossa família havia sobrevivido porque estava construída sobre algo mais forte que mentiras. Estava construída sobre amor verdadeiro. Anos de amor verdadeiro que finalmente pôde ser vivido sem escondidas. Marcos estava florescendo no novo emprego e havia alugado uma casa maior, com um quartinho que ele chamava de quarto dos pais, para quando quiséssemos ficar com ele nos fins de semana. Ver meu filho criando uma vida nova, independente, mas mantendo os laços familiares, me enchia o coração de orgulho. Ele havia transformado a traição mais dolorosa em força para reconstruir a própria vida. Uma tarde de quinta-feira, eu estava no quintal regando as plantas quando ouvi a campainha tocar. Quando abri a porta, quase não acreditei no que via. Era Joana, mas uma Joana completamente diferente. Estava grávida, com uma barriga bem redondinha, os cabelos compridos e brilhantes, um sorriso tímido no rosto. Oi, mãe Dolores, posso conversar com a senhora? Meu primeiro impulso foi fechar a porta na cara dela, mas algo na expressão dela me fez hesitar. Joana, o que você quer aqui? Quero pedir desculpas, de verdade, e quero contar uma coisa importante. Deixei ela entrar, mas mantive distância. Roberto apareceu na sala, tenso ao ver quem era a nossa visita. Mãe Dolores, eu sei que não mereço perdão pelo que fiz. Sei que destruí nossa família, que machuquei Marcos de uma forma terrível. Ela começou a chorar, mas eram lágrimas diferentes das que eu tinha visto antes. Pareciam lágrimas de arrependimento verdadeiro, não de autocomiseração, mas preciso contar a verdade sobre o que realmente aconteceu. Que verdade, Joana? Você e Antônio não estavam tendo um caso? Estávamos, mas não da forma que vocês pensam. Ela respirou fundo, colocou a mão na barriga. Tudo começou quando Antônio descobriu que eu não conseguia engravidar do Marcos. Ele veio conversar comigo, me consolando, dizendo que eu não devia me culpar. Senti um arrepio na espinha. E aí? Ele disse que talvez o problema fosse com Marcos, que talvez ele tivesse algum problema de fertilidade. Começou a insinuar que se eu quisesse ter um filho, ele poderia me ajudar. As palavras dela me deixaram gelada. Você está dizendo que Antônio se aproveitou do seu desespero para ter um bebê? No início eu rejeitei, claro, mas ele foi muito convincente. Disse que seria apenas para me engravidar, que depois cada um seguiria sua vida. Disse que Marcos nunca precisaria saber. Roberto segurou minha mão, percebendo como eu estava abalada com a revelação. E você acreditou nessa loucura? Eu estava desesperada, mãe Dolores.
5 anos tentando engravidar, vendo as amigas todas tendo filhos, me sentindo uma mulher incompleta. Quando Antônio ofereceu essa solução, parecia um milagre. Mas vocês se envolveram emocionalmente. Eu li as mensagens de amor que vocês trocavam. Isso aconteceu depois. O que começou como um acordo se transformou em algo mais complicado. Antônio começou a dizer que me amava, que queria ficar comigo. E eu, na minha confusão, acabei acreditando que também o amava. Joana secou as lágrimas, mas na verdade eu só estava grata por ele estar me dando a chance de ser mãe. E agora? De quem é esse bebê? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. É de Marcos. Depois que terminou tudo com Antônio, voltei para a casa da minha mãe. Marcos apareceu lá uma semana depois. Conversamos, choramos e acabamos fazendo as pazes. Foi só uma noite, mas foi suficiente. Meu coração disparou. Marcos sabe que você está grávida? Não. Descobri há pouco tempo. Vim aqui primeiro porque queria pedir sua permissão antes de contar para ele. Minha permissão? Sim. Você é a mãe dele, a mulher que eu mais desrespeitei. Se a senhora achar que devo ficar longe dele, vou respeitar. Roberto se levantou e foi até a janela. Joana, Marcos está reconstruindo a vida dele. Ele está feliz, está em paz. Você tem certeza que quer mexer nisso tudo de novo? Eu amo ele, seu Roberto. Sempre amei. O que aconteceu com Antônio foi um erro terrível, uma confusão da minha cabeça. Mas Marcos é o amor da minha vida. Se você o ama mesmo, por que o traiu da forma mais cruel possível? Porque eu estava perdida, mãe Dolores. Porque achei que amor significava fazer qualquer coisa para ter um filho com ele, mesmo que isso significasse traí-lo. Sei que não faz sentido, mas era isso que passava na minha cabeça. Fiquei em silêncio por longos minutos, processando tudo que ela havia me contado. Joana, você machucou meu filho de uma forma que eu não sei se pode ser perdoada. Ele sofreu muito, questionou tudo na vida dele por causa da sua traição. Eu sei. E se ele não me perdoar, vou criar nosso filho sozinha. Mas preciso tentar. E se ele te perdoar? Você promete que nunca mais vai mentir para ele? Que nunca mais vai fazer nada que possa machucar ele? Prometo, mãe Dolores. Prometo que vou passar o resto da vida compensando o mal que fiz. Está bem. Você pode contar para ele. Mas se ele disser não, você some da vida dele e nunca mais volta. Naquela noite, liguei para Marcos. Filho, preciso falar uma coisa com você. Joana esteve aqui hoje. Silêncio do outro lado da linha. O que ela queria? Ela está grávida, Marcos, e diz que o bebê é seu. Mais silêncio. Filho, você está aí? Estou, mãe. Só estou tentando processar. Ela quer conversar contigo, quer explicar algumas coisas sobre o que aconteceu com Antônio. Mãe, eu não sei se tenho forças para passar por isso tudo de novo. Você não precisa decidir agora, filho. Pensa com calma. Ela tem certeza que o bebê é meu? Diz que sim. E pela data que ela me contou, bate com aquela noite que vocês se encontraram na casa da mãe dela. Marcos ficou 3 dias sem dar notícias. No sábado, ele apareceu aqui em casa. Mãe, pai, decidi que vou conversar com Joana, mas quero que vocês estejam presentes. Tem certeza, filho? Tenho. Vocês são minha família. Vou tomar uma decisão importante. Quero vocês por perto. Domingo à tarde, Joana veio para a nossa casa. Marcos a recebeu sério, mas sem hostilidade. Oi, Marcos, ela disse baixinho. Oi, Joana. Minha mãe me contou que você está grávida. Estou. De 4 meses. E você tem certeza que é meu? Absoluta. Só me relacionei contigo depois que terminei com seu pai. Eles conversaram por mais de 2 horas. Joana contou a versão dela sobre como tudo começou com Antônio, admitiu os erros, pediu perdão de todas as formas possíveis. Marcos ouviu tudo em silêncio, às vezes fazendo perguntas, às vezes apenas balançando a cabeça. Joana, você destruiu minha confiança de uma forma que eu não sei se vai poder ser reconstruída algum dia, ele disse no final. Mas se esse bebê é realmente meu filho, eu não vou abandonar ele como Antônio me abandonou. E nós, tem chance de voltarmos a ser uma família? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas posso tentar. Podemos tentar reconstruir nossa relação devagar, com muito diálogo e muita honestidade. Joana começou a chorar de alívio. Obrigada, Marcos. Obrigada por me dar essa chance.
Não é para você, Joana. É pelo nosso filho. E se essa história de reconstrução e perdão está tocando profundamente seu coração, se você consegue sentir a força do amor verdadeiro que supera até as piores traições, clique em Valeu demais para apoiar essa missão de trazer esperança para outras. Famílias que também estão passando por momentos difíceis. Seu carinho faz toda a diferença. 3 meses depois, acompanhamos Joana ao ultrassom que revelaria o sexo do bebê. É um menino, o médico anunciou, e vi lágrimas nos olhos de Marcos. Roberto segurou minha mão, emocionado por estar prestes a se tornar avô. Como vocês vão chamar ele? Perguntei. Marcos olhou para Joana, depois para nós. Roberto, ele disse, vamos chamar ele de Roberto em homenagem ao meu pai. Roberto começou a chorar sem se envergonhar. Marcos, eu não mereço essa honra. Merece sim, pai. Você me ensinou que pai não é quem gera, é quem cria com amor. E quero que meu filho tenha o nome do melhor pai que eu poderia ter. Naquele momento, senti que nossa família havia se curado completamente. Hoje, enquanto escrevo essas últimas palavras da minha história, estou no quarto do hospital esperando meu neto nascer. Marcos e Joana se casaram no mês passado, numa cerimônia simples, mas cheia de amor verdadeiro. Eles moram numa casa pequena, mas construída sobre bases sólidas de honestidade e perdão. Antônio nunca mais deu notícias. Soube por conhecidos que se mudou para outro estado e começou uma vida nova. Às vezes penso nele e sinto pena, porque ele perdeu a chance de acompanhar o nascimento do primeiro neto por causa dos próprios erros. Mas cada um colhe o que planta. E ele plantou traição. Vocês que me acompanharam até aqui, que sentiram comigo a dor da descoberta, a raiva da traição, o peso dos segredos e a alegria da reconstrução, quero que saibam uma coisa. Não importa o tamanho da tempestade que esteja passando na vida de vocês, sempre é possível recomeçar, sempre é possível perdoar, sempre é possível reconstruir. Nossa família não é mais a mesma de antes, é muito melhor. É uma família construída sobre verdades, não sobre mentiras. É uma família que aprendeu que o amor verdadeiro não esconde segredos, não trai, não abandona. O amor verdadeiro enfrenta as tempestades e sai mais forte do outro lado. Se vocês gostaram da minha história, se ela tocou o coração de vocês de alguma forma, se inscreva no nosso canal para ouvir mais histórias como essa. Contem também suas próprias histórias nos comentários, porque cada relato de superação ajuda outras pessoas a encontrarem forças para enfrentar suas próprias batalhas. E me digam o que vocês aprenderam com nossa experiência, porque o aprendizado compartilhado multiplica a sabedoria. Agora preciso me despedir porque estão me chamando. Meu neto Roberto está chegando ao mundo e eu vou ser a primeira pessoa que ele vai ver quando abrir os olhinhos. Uma nova vida, uma nova chance, uma nova família nascendo. E dessa vez, prometemos que será construída apenas sobre o amor verdadeiro e a honestidade completa. Obrigada por terem me ouvido com tanto carinho. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que nunca percam a esperança de recomeçar. Abraço cheio de amor dessa vovó coroa que aprendeu que nunca é tarde para ser feliz de verdade. Até a próxima história, meus queridos.